e vamos falar sobre o mês da prevenção do diabetes. Eu não sabia, doutora Maitê, porque fala tanto do Novembro Azul, Pois é. que esqueceram da diabetes. Também é Tudo bem, diabetes. maravilhosa? Você, ó, tá chiquérrima. Você vai sair hoje? Você tá muito linda. Você vai aprontar hoje, não vai? Vamos aprontar na mesa? Aprontar todas na mesa? É mês da prevenção do diabetes, mas faz tempo isso? Olha a ignorância, eu não sabia, doutora Maitê. Novembro a gente comemora essa data do diabetes, mesmo porque é uma doença muito, muito prevalente. No mundo, né, doutora? No mundo, a gente tem 400 milhões de diabéticos no mundo. Muita coisa. E no Brasil, 12,5 milhões. Então é uma doença que todo mundo ou tem um parente ou um amigo. A gente sempre conhece alguém com essa patologia. Tá, temos algumas imagens, não é, sobre o assunto? Sim. Vamos ver? E aí? Tipos de diabetes, né? Existem vários tipos. Os mais conhecidos por todo mundo é o quê? Tipo 1 e tipo 2, né? O tipo 1, ele é mais nas crianças, até adolescentes, em que não é a família que tem diabetes. Na verdade, a gente é uma doença autoimune com anticorpos que destroem o pâncreas. Então, a criança abre um quadro de diabetes. Qual é o quadro? Geralmente começa a emagrecer muito. Com que a partir de que idade, doutora Maitê, que a gente nota? Desde pequenininho, geralmente 1 ano, 2 anos já pode acontecer. Mas abre geralmente o quadro dos 5 aos 10 anos de idade, né? E essas células agridem o pâncreas e destroem. E a criança começa a perder muito peso, começa a beber muita água, faz muito xixi, vai muito ao banheiro. E aí fala, será que está doente, está desidratada? O que está acontecendo com ela? Abre o quadro de diabetes e essas crianças, como é uma doença autoimune, que os anticorpos destruíram o pâncreas, tem que ser usado insulina desde o início do tratamento. Poxa, diariamente? Diariamente. Tá. Tem que medir o dedinho várias vezes ao dia. Hoje até trouxe aparelhinho e eu tô com o Libre aqui, ó. Ah, e a gente vai falar? Dispositivo, que a gente não precisa mais picar o dedinho. Mas é uma doença geralmente de criança e adolescente. Tá. Diabetes tipo 2. Essa é a grande maioria. Quase 90% dos diabéticos têm esse tipo 2, que é uma doença de hereditariedade. A gente tem alguém na família, pai, ou mãe, ou avô, tio de primeiro grau, em que o pâncreas nasceu com uma genética um pouco desfavorável. Então imagina, o pâncreas é a máquina que produz insulina. Ela veio meio cansada, então ela vai trabalhar só 30, 40 anos e não 100. Quanto mais você desgasta essa máquina, não fazendo exercício, comendo errado, engordando, passando nervoso e estresse, você desgasta mais ainda. E aí você se torna um diabético tipo 2. Então tem uma herança da família, mas você também causa isso ser antes ou depois. Que explicação maravilhosa, né? Agora ficou claro como acontece o diabetes tipo 2. E a gente também tem a teoria do por que é feito o diabetes tipo 2, né? É o pâncreas só que não funciona? Na verdade, a gente pensava isso. O pâncreas parou de funcionar, você vira diabético. Não é, Rê. Então, hoje a gente sabe uma teoria que chama o octeto de de Frons, um médico estudioso nessa área, que ele desvendou pra gente que o diabetes, ele acontece por vários motivos. Então, não é só o pâncreas. A gente tem nas células alfa e beta pancreáticas disfunção. A gente tem no pâncreas a produção a menos de insulina. A gente tem efeitos em creatina, são os hormônios do intestino que tem a ver com isso. A gente tem as células de gordura que podem produzir mais ou menos glicose. A gente sabe que hoje em dia o rim é responsável por recaptar açúcar e tem remédio agora para liberar açúcar pelo rim. A gente sabe que o músculo tem a ver com absorver ou não glicose do corpo. O cérebro também tem as informações de gastar ou menos e o fígado também produz neoglicogênese e glicose. Ou seja, a partir da causa do diabetes, a medicina evoluiu no tratamento. Então, em vez da gente focar em remédios que mexam só no rim, a gente foca em tratar o diabetes como todo o organismo. Que evolução, não, doutora Maitê? E aí que está grande... a mudança do tratamento de diabetes veio disso. E hoje em dia a teoria não é tomar um remédio para o diabetes. É você tentar o máximo possível cobrir todos os erros para evoluir uma doença
com qualidade de vida, sem perder a vista, sem perder amputação de membros inferiores, um infarto. Então, antigamente, eu tenho diabetes, estou usando insulina, é o fim da vida. Não! Hoje em dia a gente tem muitas possibilidades de conviver com a doença de forma muito saudável. Tá. Será que a gente tem mais uma imagem? Ah, isso daqui é legal. Outros casos. Porque olha só que interessante. Vou falar rápido, mas para vocês de casa saberem. Que a gente tem outros tipos de diabetes. O diabetes gestacional. Então, não é a pessoa que é diabética e que engravida. Não. Você nunca foi diabético. E aí, durante a gestação, você abre o quadro. Isso acontece em 10% das mulheres grávidas. É considerável. E 30% das que tiveram diabetes gestacional vão evoluir para um diabetes depois. Então, tem que tomar cuidado. Diabetes insípidos. Nossa, esse nome. Que nome é? Chama diabetes, mas não tem nada a ver com açúcar. Ele é uma alteração do hormônio antidiurético aqui no cérebro, que a pessoa não consegue segurar a urina. Então, ela muita urina. E, consequentemente, bebe muita água, tá? Diabetes tipo MOD. Olha que interessante, existe um tipo genético, isso é de cromossomo. Então, a gente tem alterações na genética da pessoa que dá diabetes tipo MOD. São pessoas menos de 25 anos, parece um tipo 1, mas não é um tipo 1. E ela se comporta de forma diferente e nem sempre a gente usa insulina. Então, tem que ir num bom especialista de diabetes. Por quê? Às vezes você está usando o remédio porque acha que é tipo 1 e não é. Você poderia não estar usando insulina. Outro tipo que é o diabetes tipo LADA, é uma doença autoimune que acontece dos 25 aos 45 anos. Parece um tipo 2, mas não é um tipo 2. Acaba? Ele evolui para uma insulinoterapia mais rápido que o tipo 2. Então, olha só, perfeito. A pessoa tem 45 anos, tem diabetes. Ah, então você é tipo 2 porque você tem 45 anos? Não. Não. Você pode ter anticorpos que destroem também o pâncreas e você ser um tipo LADA. Por que tem que classificar? Não é para ficar bonito o nome, é porque o tratamento é diferente. Sim, sem dúvida. Tem mais uma imagem, vamos ver. Ah, e aqui, quando que você é diabético? Essa é a dúvida. Fez a picadinha do dedo? Esse não é o melhor valor para a gente fazer a classificação, é sempre o exame de sangue, tá? Quando a glicemia for até 99, não é diabetes. Tá. Se tiver no exame de 100 a 125, menor que 126, é uma glicose alterada, abre uma dúvida. Tá. Nessa dúvida a gente faz a curva glicêmica, que é ingerir aquela quantidade de açúcar e ver em meia hora, 60 minutos, até 2 horas, quanto que teu pâncreas reagiu. Se ele reagiu maior que 200, é diabético. Se ele reagiu menor que 140, não é. Tá. E de 140 a 200, ele é um pré-diabético. Aí que vem a classificação de pré-diabetes. Perfeito. E se você faz já o exame e confirma maior ou igual a 126, é diabetes. Tratamento agora. Tratamento, e tem que repetir pelo menos mais uma vez para confirmar. E uma coisa que acontece muito, às vezes alguém tem aparelhinho em casa. Ah, meu avô tem diabetes, deixa eu picar meu dedo. Plect. E veio 250. Mesmo pós-prandial, pós-alimentação, se veio maior que 200, tem que realmente confirmar o exame que você pode sim ser um diabético. Tá. Agora, se você fez o exame depois que comeu e deu 150, tem gente que fica desesperado, porque tem na cabeça o valor Esse de valor. 99. Não, o pós-prandial, até 200 não é diabetes. Tá. Você falou de aparelhinho, temos vários aparelhinhos, a gente já vai à mesa desvendar os mistérios de todos eles, até daqui a pouco. Doutora Maitê trouxe uma porção de novidades, inclusive isso que você está usando, né, doutora Maitê? O que é isso que você está usando? Isso é um dispositivo que a gente coloca no braço. Pus a mão. É fácil de colocar. Peraí, vira que a gente... Ó, uma moedinha, tá? Exatamente, uma moedinha. Eu trouxe até aqui a moedinha porque fala como é que gruda isso, né? O fiozinho que tá lá dentro é molinho, olha só, Rê. Põe a mão. Ah, é um nada, é uma linha. Pois é. Tá. E parece que é uma agulha, né? E aí, espeta isso? Isso coloca através de um dispositivo, a gente faz clect e gruda aqui no braço. O médico faz? Não, ou eu em posso casa comprar? pode. Você compra na farmácia mesmo. Põe aí. Aí você liga o botãozinho do aparelho e passa, ó. Tô com 69 agora. E isso você Gente, vai que medindo máximo. de 1 em 1 minuto. Coisa de filme. Sem picar o dedinho.
E a gente consegue fazer uma média, inclusive tem um gráfico que apresenta para o médico, e a gente vê isso, uma variabilidade glicêmica. Isso é um empoderamento para o paciente hoje em dia. Liberdade, né, doutora? Liberdade. E uma coisa que é importante é o tempo no alvo. Não adianta a gente fazer uma medida e levar para o médico. Você não está vendo o que está acontecendo o dia inteiro. Isso é muito educativo. Por quê? Concordo. Você come alguma coisa que você tem dúvida? Faz. Se subiu, aquilo não faz bem para você. Você aprende. É muito educativo. Isso, lógico, é para diabéticos, mas pessoas que não são diabéticas podem colocar para ver se estão fazendo uma dieta que sobe muito açúcar ou não também. Maravilhoso. Né? Quanto tempo pode ficar essa pastilhinha no corpo? 14 dias num braço, aí ela perde o efeito, aí você gruda no outro braço. E você pode ir sempre mudando de braço em braço. Sempre no braço? Sempre no braço, até nesse pra local facilitar, atrás. né? Isso. Tá. Super legal, doutora Maitê. O que mais? Antigamente a gente tinha o quê? Só as picadinhas do dedo, né? Sim. Que você tem que picar várias vezes e mesmo assim a pessoa não pica todas as vezes porque realmente desgasta, né? Aí mente, colocar 130, 135, toda vez que tem 0,5 o médico já sabe que o paciente está enrolando a gente. Tem até técnica de saber a mentirinha. Então a gente consegue esse aparelho. Mais moderno do que isso, vai chegar um aparelho que você coloca o implante debaixo do braço, tipo um chip, e você vê também a glicose sem aparecer a moeda em 3 meses. Isso é a novidade, tá? Ainda não chegou no Brasil, Ainda mas já não chegou, existe. já existe. Tá. Outra novidade que está chegando no Brasil, já foi aprovado, era para ter, já está com a gente em outubro, é um aparelhinho que você aspira a insulina. Como se fosse de asma. Você põe a pílulazinha e aspira. Não tá? precisa mais da picadinha? Doutora Maitê, que massa. E isso, na verdade, é para insulina rápida. Que a gente tem 2 tipos de insulina, a longa ação e a de rápida ação que a gente aplica antes de comer, tá? De tratamento, olha que interessante. A gente tem os remedinhos de boca, que todo mundo acho que em casa já estou falar, que é pioglitazona, metformina, que é muito usada. Agora a gente tem os inibidores de DDP4. E esse remédio que também veio, é muito moderno, os SGLT2, eles bloqueiam o rim de captar o açúcar. Então você excreta pela urina tudo isso. 20 saquinhos de açúcar são eliminados pela urina. Graças ao remédio. Além de tratar o diabetes, emagrece o paciente, melhora a função renal e A qualidade de vida é outra. evita até a insuficiência cardíaca no paciente diabético, tá? Exato. Outra coisa que foi muito moderna, não é só a insulina. Os dispositivos, olha que caneta chique. Super. Né? Então você tem uma facilidade de mexer, a agulha ela é muito pequenininha, né? Então a facilidade, porque diabético às vezes tem vergonha, né, de aplicar na frente dos outros. Então os dispositivos são muito modernos e essa classe nova de remédios chamados análogos de GLP-1, eles ajudam não só a controlar a diabetes, mas também emagrecer o paciente. Que é muito importante. Porque a insulina ela é anabólica, ela engorda. Então, muitos pacientes não só não querem usar insulina porque é chato, é incômodo, né? Mas porque sabem que aumenta a gordura da barriga, perde a massa muscular. Então, essa nova tecnologia, ela mistura inclusive insulina com os análogos na mesma caneta para o paciente conseguir controlar esse diabetes sem engordar. Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo, doutora. Então, essas são as maiores novidades, tá? Lógico, sempre procure seu médico, não pegue a caneta do vizinho, que o farmacêutico falou. Pelo amor de Deus, gente, o diabetes, como a gente explicou, é uma doença de vários fatores. E a gente precisa, para cada paciente, individualizar o tratamento, tá? Vamos falar de alimentação? Isso assim, é fácil entender alimento de diabetes. Por quê? É tudo que vem da natureza, as coisas mais saudáveis, nada de industrializado. Pouca gordura, açúcar de jeito nenhum, que é a dieta que todo mundo deveria fazer. Exatamente, doutora. Açúcar faz mal para a saúde. Assim como carboidrato em excesso, né? Não é? Porque assim, você fala, eu não como açúcar? Sim, alface tem açúcar. Sim, a abobrinha tem açúcar. A fruta tem açúcar. Tudo tem açúcar. Então, já você está comendo açúcar, não é para pegar e enfiar açúcar, não é? Das comidinhas que a gente come, tudo que é proteína, carne, frango, peixe, pode comer. Tá. As frutas, quase todas a gente pode comer, porque tem
a vitamina, tem o bagaço que é importante, tem as fibras, mas cuidado, porque existem frutas com alto índice glicêmico. Por exemplo? Frutose é glicose, então laranja, uva, manga, são frutas com muito açúcar, né? Você vê, uma manga equivale, a 3, 4 peras. Então, para que comer a manga? Vai na pera. Vai na pera. Perfeito. E outra coisa que é muito importante a gente saber, suco. Suco é um monte de fruta esmagada, então é um balde de açúcar. Um copo de suco de laranja chega a ter 18 saquinhos de açúcar. Um copo de suco de uva, 23 saquinhos de açúcar. Bastante. E a pessoa acha que é fruta, que é de Deus, que é do bem e está arrasando. Exatamente. Sim, tem vitaminas, tem antioxidantes, mas para o diabético, para quem quer emagrecer, tem que se evitar. Não é legal. Isso, né? Rabanete. Rabanete quase ninguém come, mas é muito bom para diabetes. E sabendo fazer, é tão gostoso. Numa saladinha. Numa saladinha. Tomate é bom? Também. Tomate é bom, tá. Muito bom. Rabanete também. Falou em salada, eu lembrei. Aveia. Toda vez que a gente come frutas ou alguns alimentos, quando a gente joga aveia, ela consegue puxar um pouco desse açúcar e tirar pelo intestino. Então, ela diminui o pico de insulina dos alimentos. Aliada, super aliada. Super aliada. Feijão. Tem gente que tem dúvida se feijão pode. Sim, feijão tem carboidratos, grãos tem, mas eles podem ser usados. Não é que diabético não pode comer carboidrato, mas ele tem que diminuir a quantidade num prato. De um prato, dividir em 4, só 1/4 tem que ser de carboidrato e de preferência os integrais. Então, comer o arroz integral, né? Batata é a batata doce. Tem gente que acha que a batata doce não engorda e a batata inglesa engorda. Não é, tudo é batata. É que o pico de soltar a glicose, dar um pico de insulina no organismo é maior na batata comum. Então a batata doce, apesar do nome, é mais indicada. É mais indicada, porque ela libera o açúcar mais devagar e teu pâncreas não precisa trabalhar muito rápido, tá? O limão, tá me chamando a atenção o limão aí. Limão é ótimo. Ai, que bom. Limão é muito bom para diminuir a incidência de cálculo renal. Limão é muito bom porque também tem antioxidante, tem vitamina C. Limão é muito bom para diabético porque quase não tem açúcar e a gente pode tomar isso o dia inteiro, tá? Pãozinho. Pelo amor de Deus, gente, os piores carboidratos. Pão, arroz, batata e massa, tá? Agora, você perguntar para mim qual é o pior carboidrato do universo para o diabético? Do universo? Do planeta. Pão. É ruim, mas tem um que é pior. Qual? Que o japonês adora. Arroz. Pior do universo, arroz. Olha só. Doutora Maitê. O Japão, e é um país pequeno, ele é o 4º país mundial em diabetes. Porque eles comem arroz. O Brasil chega a ser, depende da estatística, 5º país mundial em diabetes. Porque a gente tem na nossa comida, o hábito da gente é comer o arroz, do arroz, né? Então não é só questão, você pega assim, doutora, mas a batata eu vi que tem mais caloria do que o arroz. A gente não está falando só em caloria, a gente está falando do pico de glicose que o alimento libera para o pâncreas trabalhar. Então, na classificação que foi feita de 23 carboidratos, evitem, por favor, quem é diabético, quem tem familiares com diabéticos próximos, não come arroz todo dia, tenta comer o arroz integral, que é muito mais saudável, tá? Ameixa, tão bonitinha a ameixa. Frutas secas, parecem que todas a gente pode comer, né? Mas é calórico, tem açúcar. Outra frutinha seca, uva passa, também é cheia de açúcar. Tem e potássio, agora, nessa mas época tem do ano, né? A gente põe uva passa em tudo. Fica atento. Tem que tomar cuidado. Ficar atento. Falamos de tudo? Falamos do pão, do integral, do do quiabo. Você sabe que foi feito até um estudo, né? Que coloca o quiabo descansando na geladeira na água e toma água do quiabo que abaixa o índice glicêmico. É verdade? Você sabe que não tem a comprovação de estudos grandes, mas a gente sabe sim que muitos alimentos, quando diminuem a resistência insulínica, eles ajudam sim. E principalmente quando a gente come muita fibra. Toda vez que o diabético está comendo muito pré-biótico, probiótico, fibras, ele consegue diminuir o açúcar na ingestão. Então, altamente indicado o quiabo. Altamente indicado. Agora falamos de tudo. Agora acho que falamos. Temos perguntas do pessoal de casa, a gente começa a responder daqui a pouquinho lá no telão. Tá Já ótimo. te encontro. Que coisa, né? Coisa que a gente nem imaginava, ficar sabendo tudo com a doutora Maitê Pimentel. Você sabe o que é self-storage? É a solução para o seu problema com falta de espaço na sua casa, no seu escritório. E agora você vai conhecer a Good Storage, o self-storage de São Paulo.
Oi, Regina, quero falar com todo mundo que tá ligadinho aí no Mulheres e que sofre com a falta de espaço. Você não tem aonde guardar suas coisas? Vai mudar para um apartamento menor e tá pensando, aonde eu vou guardar os móveis? A solução com o melhor custo-benefício é o Self-Storage. Good Storage é o Self-Storage de São Paulo. São 13 unidades aqui na cidade. E são boxes que vão de 1 a 250 metros quadrados. Pelo melhor preço. E mais, você loca sem burocracia, sem fiador e com planos mensais, sem multa de cancelamento. São boxes individuais e só você tem acesso a eles. E mais, em total infraestrutura. Carga e descarga, limpeza, monitoramento 24 horas e estacionamento no local. E claro que tem promoção especial. Você tem que ligar agora e falar que assistiu na Gazeta para obter 50% de desconto por até 2 meses de locação. Tá esperando o quê? Pega o telefone 2222-1121. Eu tô gravando na unidade Morumbi. Good Storage é uma verdadeira extensão da sua casa e também escritório. A Good Storage tem várias unidades na cidade de São Paulo e com certeza tem uma próxima de você. Ligue agora no telefone 2222-1121 e se você falar que viu aqui no programa Mulheres, vai ganhar 50% de desconto por até 2 meses. Good Storage, o Self-Storage de São Paulo. Ligue agora. Vamos responder as perguntas do pessoal de casa para a doutora Maitê sobre esse assunto que é diabetes. Primeira pergunta, doutora Maitê. Quantas vezes um exame de sangue precisa dar alterado para a pessoa ser considerada uma pessoa diabética? Essa é uma pergunta muito válida, porque às vezes a gente pega um exame e fica com dúvida, será que é verdade? Então a gente precisa ter no exame de sangue 2 medidas positivas, com uma glicemia de jejum com 126 para cima. Tá. Então, como a gente falou naquela tabelinha, se for entre 100 e 125, vai fazer um outro teste, que é a curva glicêmica. E nesse teste a gente descobre se é pré-diabético ou não é, ou é diabético. Tá. Todas as perguntas são de vídeo, doutora Maitê. Vamos ver a Ótimo. próxima. Eu gostaria de saber como o pré-diabético pode reverter o quadro dele. Excelente pergunta. Isso mudou. Então, se a gente falasse uns 4 anos atrás, o pré-diabético, ele ia tornar-se diabético. Era só o início da doença. Você sabe, Rê, que quando o paciente descobre que é diabético, ele já perdeu mais de 40% das células beta-pancreáticas. É bastante. Já evoluiu bastante. E desses pacientes que faziam o diagnóstico, só 20% e 30% consegue se tratar de verdade e chegar numa meta que a gente fala. Então, 70% das pessoas que têm diabetes não estão bem tratadas no Brasil. Tá? E é por isso que é importante. Eu tenho só pré-diabetes, não vou nem cuidar, não vou me tratar porque eu só tenho pré. Não. O pré quer dizer que o pâncreas já não está aguentando o que você está fazendo. E se você forçar o pâncreas, a máquina está cansada, você vai e força, ele vai cansar e vai virar com certeza diabetes. Poxa vida. Só que a gente sabe com novos remédios, que são esses que tiram açúcar pela urina, os que diminuem resistência insulínica, os análogos, estudos, a gente viu que 42% dos pacientes com pré-diabetes bem tratados, eles conseguem reverter dentro de 1 a 2 anos. Então, você que está em casa e é pré-diabético, primeiro, não fale assim, é só pré, eu não vou me cuidar. Sim, eu sou pré-diabético, eu vou reverter isso, eu vou fazer uma alimentação correta, eu vou conseguir fazer atividade física, eu vou procurar um médico para usar o que existe de mais moderno para reverter essa situação. Boa. Mais uma pergunta. A pessoa que aplica insulina ficará dependente para sempre? Tão legal a pergunta de vídeo, né? É. E esse é um grande medo, né, dos pacientes. Ai, doutora, eu nunca quero usar insulina na minha vida. Mudou muito, né? Insulina não é o fim do caminho e não é porque você usou insulina que você vai usar insulina para sempre. Muitas vezes, pacientes que abrem um quadro de diabetes, a gente no hospital usa. Na UTI a gente só usa insulina, internado só. Saiu da internação, a gente consegue trocar os remédios. E às vezes o paciente descompensou, está com problema de rim, de fígado, a gente usa a insulinoterapia, reverte isso, abaixa e introduz esses novos remédios. Como antigamente a gente tinha remédios com poder de ação muito fraco, a gente sabia, se daquele remédio a gente não conseguiu mais nada, ia para a insulina e só fazia isso. Hoje mudou totalmente o tratamento do diabetes. Então quem usa insulina, alguns sim vão ter que usar para sempre, mas a maioria a gente consegue reverter. Nossa, isso é uma ótima notícia, né? Sim. Temos mais uma pergunta. Por que os diabéticos têm mais problemas de visão? Simpática essa moça. É, não é? Simpática. Então,
Diabetes, a gente pensa que é só o sangue cheio de açúcar. Esse açúcar, ele vai grudando no corpo inteiro. Então, ele gruda nos vasinhos, podendo dar neuropatia, que é formigamento. Ele gruda dentro dos olhos da gente, dá esses problemas de retina e pode até perder a visão. Quem não cuida, não faz os lasers. Ele pode grudar nos vasos do coração. Então, a maior causa de mortalidade, quem tem diabetes, é o infarto. Ele pode alterar os vasinhos da perna, pode. Ele pode alterar a memória, pode. A gente sabe que resistência insulínica no cérebro até dá demência. Então, o diabetes, ele gruda em tudo. Por isso que não é uma doença, ela é traiçoeira. Porque as pessoas às vezes estão com a glicose alta, mas eu não sinto nada. Tá tudo bem? E não sente mesmo, Verdade. né? E aí a consequência quando vem, ela é gritante. Então, por favor, quem está em casa, se cuide. A gente tem muita oportunidade de tratar bem esse diabetes e viver com uma qualidade de vida muito boa hoje em dia. E vai melhorar, porque ainda vai chegar, a gente viu aqui, né? Vai chegar um equipamento mais moderno, os remédios estão cada vez mais avançados, né? Doutora Maitê é médica endocrinologista, site da doutora Maitê, endoc.com.br. Endoc é abreviação de endocrinologista, endoc.com.br, e o Instagram da doutora Maitê é @Maitê_endócrino. Maitê, M-A-I-T-H-E. Maitê _endócrino, e você está sempre bela. Maravilhosa. Obrigada, meu amor. Até mais, viu? Linda.